Olá, eu sou o Clóvis Lumertz da Alcon e neste podcast nós vamos conversar sobre uma história muito interessante que aconteceu lá pelos anos 50. Acompanhe esse bate-papo e vamos juntos nesta reflexão. Ali por volta de 1955, 1957, dois conhecidos, Hanna-Barbera, resolveram criar uma franquia de desenhos animados que os mais antigos devem lembrar, a família Jetson. Você já deve ter acompanhado alguns memes que estão rolando aí pelas mídias sociais, né? Os Jetsons, capitaneados por George Jetson, era uma família que vivia numa cidade chamada Orbitland, ou a cidade orbital. E eles habitavam num mundo tecnológico completamente distinto daquele da década de 50. Um mundo esse onde as pessoas trabalhavam em casa, falavam com seu chefe por Skype, haviam robôs dentro de casa fazendo a faxina, fazendo a higiene da casa. E naquele contexto todo, o George Jetson enfrentava os dilemas de ter que manter a sua família, manter a ordem da casa, num ambiente convencional para aquela década de 50, só que num cenário do futuro. Este exercício de tentar imaginar o futuro, no cinema chamamos de ficção científica. Mas o que tem de científico na visão do futuro? O ano que a família Jetsons habitava no futuro, nessa dimensão futura, era o ano de 2015. Curiosamente, o que para a gente já é o passado. E lá atrás, na década de 50, se imaginava, então, portanto, o apreço pelas tecnologias, por tudo aquilo que no futuro viria a acontecer. Mas como é que se foi capaz de fazer tamanha ficção científica virar verdade? A palavra científica advém da projeção futura, estatística de fatos que são vigentes. A gente costuma explicar da seguinte maneira: se aqui, nos anos 50, estão desmanchando florestas, estão cortando árvores, provavelmente lá nos idos 2000 e tanto, no futuro, o papel vai ser um artigo muito caro para estar num jornal, que é um bem perecível, na qual você lê e coloca fora. Haverá um substituto, então, portanto, a esse jornal como meio de comunicação. Então, se extrapolando estatisticamente a redução da disponibilidade de papel, haverá que se projetar a disponibilidade de um outro recurso. E qual é o recurso que mais aparece na década de 50? As telecomunicações advindas da televisão. Então se imaginava que no futuro, lá, então, portanto, em 2015, nós teríamos jornal dentro da televisão, as pessoas leriam jornal em meio eletrônico. E essas coisas todas acabam virando verdade simplesmente porque há uma tendência extrapolada. Por que eu estou contando essa história? Nós não temos mais condições de fazer essa previsibilidade com tamanha antecedência. Todas as metodologias de construção de cenários, algoritmos, eles têm a tendência a se desmontar em universos ou horizontes superiores a 2 anos apenas, ou seja, existe uma obsolescência das estratégias. Isso então nos traz uma grande reflexão. Qual é a grande competência estratégica de uma empresa? Ela realmente não está mais sustentada na capacidade de antecipar o futuro, mas fundamentalmente da gente responder rapidamente a essa volatilidade. A grande competência organizacional é agora a velocidade de resposta, o senso de urgência. E essa questão do senso de urgência, ela é determinante também numa vantagem competitiva nas equipes comerciais. Quanto mais rapidamente a gente fizer a leitura do movimento do mercado, quanto mais assertivos formos na antecipação dos desejos dos clientes, mais rapidamente seremos capazes de entregar a execução comercial alinhada a essa nova tendência ou essa nova demanda. Nesse ambiente de pandemia, a gente percebeu uma antecipação de muitas das tecnologias que se tornaram corriqueiras no processo comercial, criando novos canais, novas dinâmicas de abordagem ao cliente e de fechamento de negócio. Portanto, atenção o tempo todo. Resposta rápida. Antecipação não ganha da velocidade de resposta. Acompanhe com a gente outros eventos desses bate-papos em podcast. E contate-nos, estamos sempre à disposição de vocês para trocar ideias. Abraço e vamos antecipando e reagindo rapidamente ao futuro.